Olá pessoal, tudo bem? Continuando a resolver a questão 8, nós paramos no item B, iremos resolver agora. O item B fala o seguinte: conclua a partir do item A que se delta for maior ou igual a zero, as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c são dadas pela fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Lembrando que estamos na questão número 8, do livro Curso de Cálculo, volume 1, do Guido Rizzo, lá da seção 1.2. Tá? Então vamos lá. Esse item B, ele fala para utilizar o que fizemos no item A, e no item A nós verificamos a igualdade, né? Que aquela equaçãozinha no segundo grau é equivalente a essa expressão aqui escrita dessa maneira. Então, a partir disso, considerando o nosso delta maior ou igual a zero, nós queremos verificar que as raízes, né? Ou seja, o valor de x, para que essa nossa expressão se anule, as raízes são exatamente isso aqui. Tá bom? Então, já que a gente tem que partir dessa informação, vamos copiar aqui, né? Vamos partir dela, resolver o nosso problema. Você vem nesse probleminha? Então tá. Nós temos essa equação. Bom, raízes de uma equação, os valores da incógnita, no caso aqui o nosso x, de tal forma que faça com que toda a expressão se anule, né? Então, essa nossa expressão deve ser zero. Com isso, a gente consegue descobrir que valor de x vai fazer com que isso aconteça. Tá bom? Olha só, eu sei que o nosso A é diferente de zero. Então, eu vou dividir ambos os lados da igualdade por zero. Como que eu sei que é diferente de zero? Bom, porque lá no início do problema, ele fala isso, né? Olha só, em que o A deve ser diferente de zero. Então, zero por no segundo grau, total, em que o A é diferente de zero. Tá? Então, por que eu faço isso? Para poder simplificar esse A que está aqui explicando, né? Então, ó, esse A dividido por esse A dá 1, vai sobrar somente quem está dentro aqui do colchete, mas agora eu vou tirar o colchete, vou até copiar para agilizar para nós. Igual a zero dividido por qualquer número diferente de zero, vai continuar sendo zero. Tá bom? Bom, existem algumas maneiras de a gente resolver isso aqui. Eu vou te falar uma que geralmente a gente faz, tá? Podemos pensar da seguinte maneira. Ou você pensa em produto notável, que eu acho que é interessante para trabalhar essa ideia, ou você pensa em resolver uma equação de segundo grau que não possui o coeficiente que acompanha a incógnita x, né? Sem ser o x ao quadrado, né? A incógnita do primeiro grau. Né? Se você tiver uma expressão idêntica a essa aqui, se não tiver esse cara, fica fácil você resolver. Né? Você resolve similar a uma equação do primeiro grau. Né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Assim, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Se eu tiver isso, né? Como que o nosso c teria que ser aí um valor, nessa expressão que teria que ser um valor negativo, né? Então, vou colocar aqui um exemplo para você entender onde eu quero chegar. Se tiver 3x ao quadrado menos 9 igual a zero. Resolver isso aqui, não tem necessidade de você utilizar máscara, enfim. Mas se você quiser também, você chega lá, tá? Mas você pode simplesmente, ó, isolar esse nosso x ao quadrado. Passo 3 dividindo. X ao quadrado igual a 3. E aqui vai chegar o seguinte impasse, né? Ou a seguinte conclusão. Bom, eu quero saber que números, ou seja, quais soluções satisfazem essa equação. Que números eu posso colocar aqui no lugar desse x, de tal forma que ao elevar ao quadrado o resultado dê 3. E você vai descobrir que vai ser raiz de 3. Só que tanto positivo quanto negativo, certo? Porque o valor de raiz de 3 negativo elevado ao quadrado fica tudo positivo e resulta somente no 3. Você pode pensar dessa maneira também. Ou você pode pensar também na maneira de um produto notável. E aqui você tem uma diferença de quadrados, né?
essa diferença de quadrados, você consegue reescrever ela. E você consegue chegar nessa mesma conclusão, tá? Então, eu vou utilizar esse raciocínio aqui para a gente resolver aquele probleminha, tá? Utilizar essa mesma ideia. Você pode pensar na diferença de quadrados, como eu disse, ou em outra maneira. O importante é que você compreenda, mas aqui eu vou pensar daquela maneira ali em relação às soluções, né? Vai aparecer mais ou menos e a raiz, tá bom? Então, observa o que vai acontecer aqui. Eu vou resolver isso aqui pensando naquela mesma ideia, tá? Então, tudo que não é variável, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, aqui vai ficar delta sobre 4a quadrado. Bom, aqui vou fazer aquela extração da raiz, só que lembrando o seguinte, quando a gente está pensando em soluções, vai aparecer essa raiz aqui sobre toda a expressão, e vai aparecer um mais e um menos, tá bom? E esse vai aparecer, né, não é magicamente, tá? Eu disse, você pode pensar aí, produto notável, que você vai conseguir chegar nessa mesma conclusão. Ah, produto notável, como é que seria, né? Vou te dar a ideia aqui, mas não vou resolver por ele, tá? Vai pensar o seguinte, ó, x mais b, 2a, melhor, partindo aqui de cima, tá? Ao quadrado. Bom, eu teria que ter um cara ao quadrado aqui, né? Mas eu posso reescrever essa nossa fração como alguém ao quadrado. Então, assumindo que esse carinha aqui, né, falando, nós estamos falando dos reais, né? Assumindo que esse nosso cara é maior ou igual a zero, conforme o item falou, posso dizer o seguinte, posso escrever isso aqui assim, ó. Então, posso escrever isso dessa maneira, que vai funcionar também, tá? Observe, o A aqui não interessa se é positivo ou negativo, está elevado ao quadrado, então a nossa raiz ainda vai continuar sendo um número positivo. Então, observa, é uma diferença de quadrados, tá? Como é que eu poderia escrever isso? Bom, aí tem que andar a regrinha para produto notável. O produto da soma pela diferença. Né? E aí você vai ver que fazendo isso, vamos ter duas raízes, e essa é a justificativa de aparecer um mais e um menos aqui. Tá bom? Beleza, espero que você tenha entendido. Vamos continuar seguindo pelo nosso raciocínio. Tá? Então, vai aparecer um mais ou menos aqui. Opa, aparecendo mais ou menos aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou passar esse nosso B sobre 2A para o outro lado, ou melhor, subtraindo esse termo em ambos os lados, né? A gente vai ter menos B sobre 2A, mais ou menos I de delta sobre... Vamos escrever aqui o que está aí. Isso, delta sobre 4A ao quadrado. E aqui você tem que se recordar da matemática básica, né? Uma raiz de potência, ou melhor, perdão, raiz da fração é a fração das raízes, né? Isso vem nas propriedades de potência, tá bom? Então, ó, aquilo ali eu posso escrever como raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. E você se recorda mais uma vez da matemática básica para resolver isso aqui. Tem ali a raiz do produto. Esse produto é o produto das raízes. Então, detalhando bem aqui para você ir se recordando a parte básica da matemática. Então, ó, raiz de 4 vezes raiz de ao quadrado. Vou continuar aqui em cima, tá? Assim, a gente vai ter o seguinte, x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de delta, e o que fica no denominador vai ser 2a também. Olha só, no denominador, né? Se isso acontece, nós temos aí, portanto, que a gente tem duas frações com o mesmo denominador, a gente pode escrever uma fração só sobre esse mesmo denominador. Beleza? Então tá lá, assumindo que o nosso delta seja positivo, ou nulo, né? A gente consegue dizer, a gente pode dizer que as raízes da nossa equação, a x ao quadrado mais bx vai ser igual a zero, vai ser exatamente isso aí. X menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Beleza? Então, é isso. O item B resolvido.
Vamos, nesse mesmo vídeo, vamos continuar aí para a gente conseguir resolver o nosso item C. Show? Vamos lá. O item C fala assim: sejam x1 e x2, aquelas raízes que a gente acabou de descobrir, tá? Lembra disso? Só mais ou menos, né? Se a gente tem um mais ou menos, a gente vai ter um valor com raiz de delta positivo e um valor com raiz de delta negativo. Tá bom? Assumindo que o delta seja maior que zero, as raízes da nossa equação, bom, seja x1, x2 da raiz da nossa equação, ele quer que a gente verifique isso aqui. Que a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Então, vamos basicamente fazer o que ele está pedindo, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Então, ó, x1, tá? x1 mais x2, quem é x1? Né? Vamos escrever. x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x2 é, bom, o mais aqui, certo? Vai ficar mais, aí vai aparecer um menos b, enfim. A gente vai fazer o jogo de sinal, tá? Então, para pular um pouquinho as etapas, já vou jogar direto, tá? Então, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Eu diria que essa parte é bem tranquila, né? Olha só, denominador mesmo. Se o denominador é o mesmo, basta apenas a gente trabalhar com quem está no numerador, tá? Então vai ficar assim, ó, menos b mais a raiz de delta menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Menos b menos 2b. Mais raiz de delta menos raiz de delta, zero, né? Então sobra aqui menos 2b sobre 2a. Isso, portanto, é menos b sobre a. Então, aí está verificado a soma das raízes. Né? E o produto? Então, agora vamos partir para o produto. Produto das raízes, x1 vezes x2. Agora eu vou escrever as nossas duas expressões. Eu vou copiar aqui para a gente economizar um tempinho. Tá? Vou tirar esse sinal aqui do meio. E aqui nós temos o nosso produto. Tá bom? Olha só, a gente tem um produto aqui embaixo. Multiplicação para 2a vezes 2a, que dá 4a ao quadrado, né? Vou colocar assim aqui embaixo. 1 sobre 4a ao quadrado, tá? E a parte de cima, não sei se você observou, menos. Se você observou, é uma diferença de quadrados. Porque a gente está pensando na volta, na ida e na volta, né? Então, a ida e a volta, a gente está pensando na forma expandida do produto notável, diferença de quadrados. Então, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, retornando, né, essa nossa expressão original, vamos dizer assim, você pode escrever assim, ó. Isso é, bom, antes disso, vamos pensar assim. Nós teremos, vamos extrair esse sinal de menos, né, porque, na verdade, não tem necessidade. Vamos só seguir a lógica, né? Então, ó, só para lembrar para você, se eu tenho uma diferença de quadrados, olha só, alfa ao quadrado menos beta ao quadrado, eu posso escrever como alfa mais beta e alfa menos beta, tá? Então, seguindo essa mesma lógica ali, posso escrever assim, ó, abrir um colchete, eu vou ter menos b ao quadrado, né, primeiro termo, menos, que é o mesmo, né, os dois aqui, então, menos o nosso raiz de delta ao quadrado, tá bom? Ok. Com isso, a gente pode escrever da seguinte forma. 1 sobre 4a ao quadrado continua quieto lá. Tá? E agora a gente resolve isso aqui, tá? Menos b ao quadrado, b ao quadrado.
menos raiz de delta ao quadrado, sobra somente o delta. Tá? Você observa que ainda não está do jeito, né? Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, lembrando, né, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai substituir no lugar desse delta. Fechou? Então, eu vou colocar desse lado aqui. Tá? Tá, continua com o meu 1 sobre 4a ao quadrado, abre parênteses, b ao quadrado menos. Só b ao quadrado menos, então vai ser esse cara aqui, esse é o meu delta. E aí, esse menos aqui vai fazer com que todo mundo que é o nosso delta, né, troque de sinal, tá bom? Então, o b ao quadrado, que era positivo, vai ficar negativo, tá lá. Menos 4ac, estava negativo, né, vai ficar positivo agora. Mais 4ac. B ao quadrado menos b ao quadrado dá zero, sobra somente 4ac dividido por 4a ao quadrado. Bom, aqui 4 dividido por 4 é 1. O a eu posso simplificar com um desses a's, né, que está aí no a ao quadrado, sobrando somente c sobre a. Tá bom? Então, a primeira parte ali, portanto, realmente x1, x2 é menos b sobre a. E, portanto, x1 vezes x2 realmente é c sobre a. Isso aqui, para quem tiver curiosidade, né, também tem a parte das relações de Girard, que é o produto das raízes, a soma das raízes, né? Se você tem um polinômio, consegue ter, sabendo as relações de Girard, você consegue encontrar as raízes pensando dessa forma também, tá? Então, a regrinha da soma do produto também você consegue visualizar de uma forma mais interessante, né? Sabendo disso, que acabamos de que a soma das raízes é menos b sobre a, e todas as raízes é c sobre a. Lembrando que b, a, né, c e a são os coeficientes que acompanham os termos lá da nossa equação de segundo grau. Beleza? Então é isso. Está verificado aí os três itens, né, o item A no outro vídeo, o item B e C nesse vídeo. Tá? A partir dos próximos vídeos a gente continua seguindo com as questões, e vamos para a questão 9. Tá? Então, se você tiver curiosidade e tiver interesse, acompanhe os próximos vídeos, deixa o like, se inscreva no canal, não perder nada que a gente for postando, tá bom? Então é isso, valeu e até a próxima.